E a aula de hoje, intervalos numéricos e suas operações. Bom, então a primeira coisa aqui dentro de intervalos, vamos entender como eles podem ser mostrados aqui, tá? Então, intervalo aberto e fechado, eu tenho uma reta numérica, onde eu estou pegando valores de x entre o -3 e o 4. Por isso que eu tenho essa ondinha aqui. Significa que o meu número ele está entre -3 e o 4. Nesse caso aqui, ó, a bolinha está aberta, ela não está pintada no -3. Então significa que ela está em aberto. O que significa aberto? Significa que o valor que o meu x pode assumir é um valor bem próximo de -3, mas ele não pode ser o -3, por isso ele é aberto. Então significa aqui que eu tenho um limite, ele se aproxima do -3, mas nunca vai ser. Então, menos 2,99999999 e assim por diante. Ele se aproxima do 3, mas nunca vai ser o 3. Diferente do fechado, que é a representação pela bolinha toda pintada, que daí eu estou dizendo que 4 sim faz parte do conjunto, então ele não é um limite. Ele chega no 4 e pá, encerra nele. Então, fechado, bolinha toda pintada. Aberto, bolinha toda aberta. Para que a gente precisa disso? Para a hora que a gente for fazer as operações com os intervalos, certo? Indica-se, como a gente aqui, diferente lá atrás das operações com conjuntos, que lá a gente estava trabalhando com um número exato de elementos, aqui e dentro dos naturais ou dos inteiros, tá? Aqui não, aqui eu começo a trabalhar dentro dos reais, então começo a trabalhar com um número infinito de elementos dentro desses dois extremos, tá? Então aqui x vai pertencer sempre aos reais, tal que x está compreendido entre o -3 e o 4. Pode ver que no aberto ele não aparece o sinal de igual, como no 4. Então, ó, se não aparece o sinal, ele está dizendo que o -3 ele é aberto. Se aparece o sinal de igual, ele está dizendo que o valor ele é fechado. Então, ó, menor aberto, menor ou igual, fechado. Ok? Isso é a notação de conjunto. Eu tenho também a notação de colchetes, onde o colchete ele fica virado para o número quando ele for fechado e contrário ao número quando ele for aberto. Então, por exemplo, aqui, ó, -3. A gente sabe que ele é aberto. Então, o colchete está virado ao contrário dele. Vamos dizer que isso aqui é a boca do colchete, ele não está com fome, então ele não está virado para o -3. Então significa que ele não quer o -3, só o mais próximo. Diferente do 4, que como o 4 é fechado, como a gente já viu, a boquinha do colchete está voltado para o 4, ele está com fome, ele quer o 4. Então ele está dizendo que o 4 está dentro do conjunto. E é uma outra notação de colchetes, em vez de a gente apresentar o colchete como um aberto, tá? Nesse caso aqui, eu posso representar ele como parênteses. Então, parênteses, ele pode representar o aberto. Então, pode ser qualquer um dos dois que pode aparecer. O colchete voltado para o número, sempre é obrigado a utilizar ele quando eu estou falando em ponto fechado. Tá? Então, se é fechado, sou obrigado a usar o colchete voltado para o número em que ele está fechado. Se eu tivesse, por exemplo, uma reta aqui, está dizendo -1 e 3, o -1 ele está fechado. Então, ó, a boca vai para o número. E o 3 também é fechado, a boca também está indo voltada para o 3 que está fechado. Ok? Vamos ver mais dois casos aqui quando está indo do infinito ou vindo do menos infinito. Bom, então aqui o 3 ele é aberto e minha ondinha, eu estou querendo meus valores de x indo para o mais infinito. Então como é que eu vou representar isso aqui? Mesma coisa lá, ó. X pertence aos reais, tal que x
Como eu não tenho dois extremos, o x não está entre algo, então eu vou começar sempre com x. O que acontece? Ele está indo para o positivo, lá, para o mais infinito. Então, ó, a própria boquinha aqui, ó, do maior, ó, ele está virada para onde a minha onda está indo. Indo para o infinito. 3. Pronto. Está aqui a minha notação por conjuntos. Como é que a gente pode fazer por colchetes? O 3 está aberto. Então, colchete voltado para fora dele. E está indo para o mais infinito. Uma coisa aqui, infinito sempre é aberto, porque ele não tem fim. Então ele sempre vai ser aberto. E eu posso representar ainda por parênteses, que vai ser a mesma coisa aqui, os colchetes contrários. Ok? Nessa aqui, então, ele está vindo do menos infinito até o 2. Então, e sendo 2 agora fechado, então x pertence aos reais, tal que começamos com x novamente. Quando nós não temos dois pontos, a gente começa sempre pelo x. Ó, ele está indo lá para o negativo, ó. Então, ó, como é que vai ficar a minha setinha do maior ou menor? Eu vou pegar o menor, ó. Tá apontando para lá. Ó, tá indo para o maior que 3, ó. Seta apontando para lá. Tá vindo para o negativo, seta apontando para cá. 2, só que aparece fechado. Tenho que botar o sinal de igual embaixo do sinal de menor. Tenho, então, agora representação por conjunto. E o que acontece agora? Ele está vindo lá do menos infinito, então é aberto, e está indo até o 2 fechado. Ou eu posso representar com parênteses, menos infinito até 2, colchete, porque o colchete representa o fechado. Aqui, ó, o 3 está aberto, por isso eu posso colocar o parênteses, ok? Vamos ver então agora as operações com esses conjuntos. Aquelas mesmas que a gente já viu, união, intersecção e diferença. Bom, dados A, x pertence aos reais, tal que x está entre 2 e 5, e B, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 3 e 4. Eu vou utilizar esses dois conjuntos para fazer as três operações. O A, o união B, o A intersecção B, A menos B e B menos A, ok? Então a primeira coisa, vamos escrever esses dois conjuntos aqui. A e B. Então, o seguinte, é como se eu tivesse duas retas numéricas. Então eu vou escrever as duas cuidando os pontos em que elas são colocadas. Eu não posso colocar, por exemplo, primeiro o 2 e depois o menos 3, né? Botar o 2 aqui e o menos 3 aqui. Não, tem que seguir a reta numérica. Primeiro o menos 3 e depois o 2. Então eu tenho 2 até o 5. Os dois estão abertos. O outro conjunto eu tenho do menos 3 ao 4. Então o menos 3 está antes do 2. Ó. E ele é fechado. Menos 3. Até o 4 aberto. Quero fazer a união B. Unir. Unir tudo que tenha ondinha. Tá? Então aqui, aqui e aqui. Pego tudo. E vou pegar os valores dos extremos que sobraram. Então eu tenho menos 3 fechado e o 5 aberto. Então a resposta disso aqui, do A união B, vai ser x pertence aos reais, tal que x está compreendido entre menos 3 e o 5. Menos 3 fechado, 5 aberto. Posso mostrar em qualquer uma das outras duas notações. A intersecção.
Vou montar então as 3, 2 e 5, copiar o que tem lá em cima, menos 13 e 4, 4 mais pra cá, e quero fazer a intersecção. A intersecção vai ser onde vai ter onda nos dois ao mesmo tempo. O intervalo que vai aparecer, ó, aqui e aqui. Então a minha intersecção está entre o 2 e o 4. Ok? Então, a intersecção B, x pertence aos reais, tal que x está entre 2 e 4. Então pode ver, na união eu pego os de fora, intersecção eu pego os dois de dentro. É um outro jeito simples de olhar. Claro, nem sempre vai conseguir fazer isso quando tem dois conjuntos que eles não estão se cruzando aqui. Mas normalmente como eles se cruzam, a gente pode pensar união os dois de fora, intersecção os dois de dentro. Agora eu quero fazer a diferença A menos B e B menos A. Eu posso utilizar a mesma para os dois. Não tem problema nenhum. Então, 2 e 5 menos 3 e 4. Fazer primeiro o A menos B. Ou tanto faz B menos A. O que acontece aqui? Que nem lá nós vimos no... já viu anteriormente, né? Na diferença, a primeira coisa que a gente faz é retirar a intersecção. Então esse carinhas aqui, ó, a gente diz tchau para eles. E aí eu vou ver quem sobrou do primeiro elemento. Do primeiro elemento, ó, ele está vindo daqui até aqui. Só que vamos analisar esse ponto aqui, tá? Porque olha só, ele está indo aqui até o 4 aberto, ele está chegando bem próximo do 4. Só que esse de baixo ele não possui o 4. O de cima ele possui, então ele só está eliminando o valor até próximo do 4. O 4 ele não vai eliminar. Então aqui o 4 ele vai se tornar fechado. Então bastante cuidado na subtração, porque onde eles se cruzam tu vai ter que analisar se ele vai ficar aberto ou se vai ficar fechado. Se ele é aberto, a resposta vai ter que ficar aqui fechada, onde se cruza. O 5 ele não cruza com onda nenhuma, então ele permanece igual. Aqui tu vai ter que analisar. Se o 4 ele não pertence ao de baixo, ele vai ter que pertencer no de cima. Então ele é fechado. Então nós vamos ter aqui para o A menos B, x pertence aos reais, tal que x está entre 4 e o 5. Mesma coisa para o B menos A. Só que o B menos A eu vou pegar o que sobrou no B. Aqui eu peguei o que sobrou no A. Aqui eu vou pegar o que sobrou no B. Porque o meu primeiro conjunto é o B. O menos 3 não cruza com ninguém, então ele continua sendo fechado. E vou olhar lá para o outro ponto. Ó. 2. Ele está aberto. Então significa que o 2 aqui não está sendo retirado. Ele está retirando um número próximo de 2 após ele. Então significa que o 2 aqui vai ter que ser fechado. Então eu tenho esse intervalo. Se aqui fosse fechado, significa que eu estou tirando 2. Se eu estivesse tirando 2 daqui, então se ele fosse fechado, eu teria que colocar ele aberto aqui. Então sempre onde eles se cruzam, eu tenho que mudar. Se ele é aberto, passa a ser fechado. Se ele é fechado, ele passa a ser aberto. Então B menos A vai ser x pertence aos reais, tal que o x está entre o menos 3 e o 2
os dois fechados. Ok? Vamos então para mais um exemplo. Então, número 2, sejam os conjuntos A igual a menos 1 até 6, menos 1 fechado, 6 aberto, B de menos 4 aberto a 2 fechado, e E de menos 2 aberto a 4 aberto. Calcule as expressões que são dadas ali. Então, A é B união E menos A. E letra B, E menos a intersecção B. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? B união E, certo? Então, vamos lá. B, E e B união E. B está indo do menos 4 ao 2, aqui é menos 2, então menos 4 está bem aqui, aberto, e ele vai até o 4, como eu vou usar o A ainda, o A vai no 6, eu vou botar o 4 mais para cá, então meu 2 está aqui, no B. Menos 2 aberto, está aqui. E aí eu consigo aqui achar a união entre eles. A união, como a gente viu antes, são os extremos. Então está indo do menos 4 até o mais 4. Essa é a união. Agora eu vou fazer a subtração com o A. O A está indo do menos 1, então isso aqui é menos 4, menos 2, está por aqui entre o menos 2 e o 2. Vamos botar aqui o menos 1 fechado, até o 6 aberto. Então aqui eu vou ter o A, B união E, menos o A. Então vou pegar aqui desses pontos. Então, como nós vimos, nós tiramos a intersecção. Tirada a intersecção, eu vou ver quem sobrou do primeiro. O primeiro, no caso, é B união E. Então, ó, menos 4 até o menos 1 estava fechado. Se ele estava fechado, agora ele vai ficar aberto. Então, aqui, x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 4 e menos 1. E a última é o E menos a intersecção entre A e B. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a intersecção entre A e B. Então A e B. A está indo do menos 1 fechado ao 6 aberto. O B está indo do menos 4 aberto até o 2 fechado. Quero a intersecção. A intersecção eu vou pegar os dois pontos do meio. Então o 1 e o 2. Feito isso, eu tenho que fazer o E menos aquela turma. Vou botar o E aqui. O E é do menos 2 ao 4. Então menos 2 está aqui. Ao 4, que está aqui. E agora eu vou fazer o E menos. Então, eu retiro a intersecção. Tá uma porcaria já essas canetas. Retirada a intersecção, eu vou ver o que sobrou. Sobrou, ó, do menos 2 até o 1 era fechado, vai ficar aberto. Só que o E também sobrou esse outro pedaço, do 2 até o 4. Então,
x pertence aos reais, tal que eu tenho dois intervalos aqui, como sendo do menos 2 até o 1. Aí o que acontece? Aqui ó, eu tenho uma falha, eu não tenho onda aqui porque ela foi retirada. Então eu vou colocar ou do 2 até o 4. Eu coloco os dois intervalos aqui dentro. Certo, pessoal? Espero ter tirado as dúvidas de vocês, espero que tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida, comente aí que eu respondo o mais rápido possível. Um grande abraço a todos e até a próxima.